Muito bem. Lucas 10, 25 até 37. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Eu achei, pastor. Então vamos juntos. 1, 2, 3. Amém? Podemos assentar. Leia de novo o verso 36, irmãos. Vocês perceberam que o próximo aí não é o que está precisando, mas o que ajudou? Perceberam ou não? Lê de novo. A gente tem a mania de achar que o próximo é o que está precisando. Mas aí a gente está percebendo que o próximo é quem está ajudando. Conseguiram ver isso ou não? Sim ou não? Sim. Ok. A partir disso vamos conversar hoje. A parábola do bom samaritano é muito conhecida e é muito divulgada entre crentes e não crentes. E quando alguma pessoa quer criticar crente, ele usa essa parábola para criticar crente também. Ocorre que nem todo mundo atenta para os detalhes desta lição de Jesus a um doutor da lei, um intérprete da lei. A abordagem daquele doutor da lei, daquele especialista em Bíblia, aconteceu para tentar Jesus. Veja o verso 25. Ele chegou perto de Jesus para quê? Para quê, gente? Tentar Jesus. Ele estava tentando Jesus, experimentando Jesus. E o assunto desse teste, desta tentação, o assunto é vida eterna.
O assunto aí é vida eterna. A intenção desse especialista de Bíblia, desse doutor da lei, é muito clara: é colocar Jesus à prova, para ver se Jesus conhecia bem ou não as Escrituras. Ocorre que Jesus é a palavra. Como é que eu sei disso? Porque está escrito. Primeiro livro de João, capítulo 5, versos 5 até 11. Primeiro livro de João, capítulo 5, versos 5 a 11. Leiam lá. Bora lá, gente. 1, 2, 3. Então a conversa está em torno de um assunto. O assunto é a vida eterna, tá certo? O homem veio tentar Jesus e pergunta: o que eu faço para herdar a? Qual é o assunto então? Vida eterna. E ele está experimentando Jesus com a palavra, mas Jesus é a palavra. Vocês acabaram de ler no capítulo 5 de 1 de João, acho que é verso 7 ou é 8. Vê lá. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra. A gente tende a falar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é isso? Mas o Filho é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O João veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então o homem diz que é doutor da palavra, doutor da Bíblia, doutor da lei, mas vai querer fazer teste com a própria palavra, e o assunto é vida eterna. Tá certo? Tá claro aí, gente? Okay. Esse fariseu, ao discutir com Jesus as questões da palavra, está entrando numa seara que não cabe naquelas mentes mais tacanhas, mais pequenininhas. Apocalipse capítulo 19, acho que é verso 11, vê se é 11, de 11 a uns 12, 13 por aí. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste
salpicada de sangue. Lê agora. Lê de novo. Então, Jesus é a palavra, ok? Tá ok, gente? Tá claro aí? Ok. E o Espírito Santo nos deixou essa lição de Jesus para a gente aprender algumas coisas muito importantes. Vamos lá. Aquele doutor da lei já tinha os seus conceitos pré-estabelecidos, né? E por ele ter os conceitos pré-estabelecidos, ele já vai falar com Jesus achando que vai pegar Jesus em alguma coisa, porque ele é intérprete, ele é o doutor da lei, ele é um doutor de Bíblia, um teólogo famoso. Agora, o assunto é o mais importante da vida humana. Qual é o assunto mais importante da vida humana? A vida eterna. Vida eterna é mais importante do que saúde, vida eterna é mais importante do que carro, vida eterna é mais importante do que casa, vida eterna é mais importante do que casamento, vida eterna é mais importante do que trabalho, vida eterna é mais importante do que salário, vida eterna é mais importante do que tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais importante é a vida eterna. Então, a pergunta, existe um livro muito antigo, o título do livro é Onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? Essa é a pergunta mais importante que alguém pode fazer para alguém. Muitas pessoas, como aquele especialista da lei lá, essas pessoas se aproximam de Jesus ou se aproximam da igreja de Jesus, tendo conceitos já pré-estabelecidos dentro da sua alma, e tentam e desejam convencer Jesus e desejam convencer as pessoas que têm fé em Jesus que eles sabem mais da vida espiritual do que Jesus. E é difícil. Como aquelas pessoas que aceitam Jesus de manhã, de tarde já querem pregar, de noite já querem ser pastor, no dia seguinte já quer ensinar o pastor a ser pastor. Não tiveram tempo de maturar a sua fé. E o assunto mais importante da vida humana, que é a vida eterna, está ali, nesta conversa. E este homem acha que sabe muito de lei, que sabe muito de Bíblia, que sabe muito das coisas espirituais. Todo ser humano tem aquele desafiador problema da eternidade para ser resolvido. E a gente precisa lembrar que só tem uma vida aqui e ela acaba. Faz assim com a mão, conta aí, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você já ficou 5 segundos mais velho. E esse relógio não para, gente. Não para. Lá no Rio de Janeiro, essa semana, um irmão, um pastor, fez 100 anos, parece. Uma festa. Mas é uma exceção. Não é regra, né? Minha mãe fez 81. Coloca as mãos no chão ainda. Mas não é regra. A Bíblia diz que 70, 80, daí para frente começa dores nas articulações e dificuldades, né? Mas você pode se preparar para envelhecer melhor, comer direito, parar de comer porcaria, dormir cedo, parar de ficar com esse telefone na cama. Telefone nunca é boa companhia para a cama. Você é casado,
Fica do lado da sua mulher, ué. Você é casada, fica do lado do seu marido. Larga o telefone lá na sala. Come direito, para de beber Coca-Cola, refrigerante, né? Se cuida, faz exercício, alguma coisa, para que você tenha uma velhice melhor, né? Mas isso não vai mudar muita coisa no prazo, porque todo mundo já nasceu com prazo de validade. É que não tem uma etiqueta, né? Na etiqueta dizendo válido até, não tem. Mas que a gente tem um prazo de validade, tem. Aliás, a Bíblia diz: quem é que com toda a sua sabedoria pode acrescentar um côvado à sua altura ou um dia a mais na sua existência? Né? Então, nós temos o desafiador problema da eternidade, e a gente tem que resolver isso enquanto a gente está vivo aqui. E outro problema é que a gente não sabe o que vem depois, daqui a 1 hora, daqui 10 horas, daqui 1 dia, daqui 1 mês. Então esse problema é um problema que precisa ser resolvido urgentemente. E é esta questão que está aqui posta por esse doutor da lei: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta. Romanos capítulo 2, versos 4 a 11. Vamos lá, Romanos 2, de 4 a 11. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao... Ele muda antes de eu terminar. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, a benignidade de Deus impulsiona a gente para a gente se arrepender das bobagens que a gente faz. Mas segundo a tua dureza teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Tribulação, glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, o que Paulo está dizendo aí? Se a pessoa tem um coração impenitente, não se arrepende, continua de queixo duro, teimoso, andando no caminho errado e não quer se corrigir, vai entesourando para si ira para o dia da ira. E haverá um dia em que Deus dará a vida eterna aos que com perseverança procuram andar direito. Tá certo? O assunto mais importante, então, é a vida eterna. Esse é o assunto mais importante. O assunto mais importante não é o cargo, se a gente vai ser querubim, serafim, pastor. Tem gente que já não quer mais ser pastor, agora tem que virar apóstolo, e depois vira vice-deus. O mais importante não é isso. O mais importante é a vida eterna. O mais importante não é reger o coral. O mais importante não é cantar 3 hinos no culto. O mais importante é a vida eterna. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Amém. Legal. E esta vida eterna precisa ser resolvida nesta vida que a gente está vivendo agora, porque depois dela não tem nem por de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, então, enquanto a gente está aqui respirando, perseverar. Tá certo? Tá claro aí, gente? Os obreiros precisam estar atentos também a isto.
Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso, acho que é 16, Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Bota a barba de molho. Tem cuidado de ti. E que mais? Da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque se você fizer isso, você vai salvar tanto a ti mesmo, como aqueles que estão ouvindo você. Tá certo? Entenderam bem, sim ou não? Sim. Na segunda carta de João, capítulo 1, verso 8, veja como é que está escrito: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Verso 9: todo aquele que prevarica, prevaricar é deixar de fazer o que tem que fazer, tá certo? Isso é prevaricar. Um policial que tem a função de segurança pública, se ele chega num ambiente, está acontecendo algo que não deva acontecer, e ele não faz o que tem que fazer, ele está prevaricando. Ele recebe um mandado para ir buscar fulano de tal para se apresentar na justiça, e ele não faz, então ele está prevaricando. Um prefeito que tem que destinar verba para tal e tal e tal coisa, ele não faz isso, ele está prevaricando. Prevaricar é não fazer o que tem que ser feito, tá certo? Então, persevera nestas coisas. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Então, se a vida eterna está em Jesus, e se nós não temos Jesus, então a gente não tem vida eterna e está tudo lascado. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Ok. Os dias são muito desafiadores para a fé, porque as ofertas do mundo são muito grandes, todos os dias. Romanos capítulo 12, verso 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em... Então, 3 coisas aí importantes: esperança, tribulação e perseverança. Veja, se nós aprendermos isto, a gente vai romper esses desafios que nós temos dia a dia, alegrando-se na esperança, tendo paciência na tribulação e perseverando na oração. O deserto para o qual alguns são levados ou conduzidos pelo próprio Deus, não é um lugar de derrota, é um lugar de se aproximar de Deus. É o que está escrito no livro de Oséias: eu atraí vocês para o deserto, e lá eu falei ao coração. Então, às vezes tem pessoas que só ouvem Deus quando está na pindaíba, quando está tudo bem, quer nem saber, mas começou a apertar o calo, aí quer ouvir Deus de todo jeito, não é? Então, a vida que nós temos aqui é a única chance para resolver o problema da vida eterna. Eu quero que isso fique bem claro para todos. Então, se alguém viver 100 anos aqui sem resolver o problema da vida eterna, perdeu 100 anos de vida desprezando a oportunidade. Entenderam bem? Então, que adianta viver muito e nesse muito que viveu não resolveu o problema da eternidade? Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e alcançar graça, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oportunidade. Isso nos dá um mapa
da profundidade daquela pergunta do doutor da lei lá. O que eu faço para herdar a vida eterna? Pergunta aí para você mesmo, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E essa é a pergunta mais importante que você pode se fazer. Então, resolver o problema da eternidade é o que importa. É tão importante que foi exatamente isso que a gente perdeu na queda lá no Jardim do Éden. Na queda a gente perdeu a vida eterna. A ponto do apóstolo Paulo dizer, tá bom isso aí, a ponto do apóstolo Paulo dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós. E a vida eterna é a possibilidade de viver sempre, continuamente em comunhão com Deus. Eternidade não é apenas um tempo grande, é na verdade a ausência do tempo. Salmo 90, vai lá, verso 1 até 4 eu acho. Salmo 90, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, um dia para Deus, e 1000 anos para Deus, eternidade é um lugar que não se conta tempo como nós contamos aqui. Lembra que eu falei 1, 2, 3, 4, 5? Então lá não vai ter isso. Tá certo? Não há uma outra oportunidade para a gente resolver, e a oportunidade é esta vida que a gente tem. Livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim, ó, Gálatas 2, 20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a vida que eu tenho que viver em Cristo, porque se eu não viver em Cristo, depois já era. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Todas as pessoas que têm que resolver a sua vida eterna aqui, não sabem o que tem pela frente. Hoje lá no lugar onde eu moro, uma senhora distinta, correta, foi limpar uma sujeira que tinha no vidro do apartamento dela, se desequilibrou, caiu e foi para a eternidade. Então veja, e oramos pela família dela, família querida, que teve uma perda, porque a gente não sabe o que vem daqui a pouco. Esta semana, na ceia, sábado, estava aqui alegre, muito alegre, a pastora Marlene, serva de Jesus, cheia do Espírito Santo. No domingo, ela foi encontrar com Jesus. A gente tem que resolver esse problema para a gente não ir com problemas para lá. Não é isso? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, diz, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A gente não pode receber a graça de Deus em vão. A salvação é pela graça, então, recordem que graça não é licença para pecar. Nós somos salvos pela graça, mas a graça não é licença para o pecado. Não recebam a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação, eis aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. A gente tem que resolver isso. Então, alguém perguntaria, mas pastor, isso é assunto para o culto de doutrina? E já já vocês vão perceber o que está inserido aí.
Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de desprezar as oportunidades que Deus dá das pessoas se arrependerem dos seus erros. Tito, capítulo 2, verso 11, todo mundo conhece o texto. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a quantas pessoas? Todo mundo? A salvação, a graça trouxe salvação para todos. E como é que ela trouxe salvação para todos? Ensinando. Ensinando o quê? Que a gente tem que renunciar ao pecado, à impiedade, renunciar às concupiscências mundanas. E aí, renunciando isto, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, a graça trouxe salvação para todo mundo, só que ela trouxe salvação a todo mundo ensinando. Se você é um bom aluno e quer aprender, aprenda a renunciar ao pecado. Se você é um péssimo aluno e só fica colando do outro, você não vai renunciar ao pecado. Se não renunciar ao pecado, está lascado. Entenderam bem, sim ou não? É lógica. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro está falando para quem aqui? Ele chamou meus amados irmãos, crentes, membros da igreja. Não ignorem que Deus não quer que alguns se percam, mas que todo mundo se arrependa. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que tipo de gente a gente tem que ser? Vamos lá. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Verso 11. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que tipo de gente a gente tem que ser? Gente, a gente é crente, tudo vai acabar. Que tipo de gente nós temos que ser? Eu sou crente, sou gospel, e aí vive o tempo todo na igreja é uma coisa e em casa é outra, na igreja é uma coisa e no trabalho é outra, na igreja fala de santidade, mas vive mentindo o tempo todo. Na igreja fala de santidade, mas fica lesando o patrão, chegando atrasado, dizendo que o pneu furou, quando o pneu está bonzinho. Então, irmãos, que tipo de gente nós temos que ser? Quem resolve o problema da eternidade, resolve qualquer coisa da vida. Está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Fome, nudez, perseguição, luta, doença, morte? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Logo, se resolvida a questão da eternidade, a gente não precisa ter medo de mais nada. Entenderam bem, gente? Quem não tem medo da eternidade, não tem medo de mais nada. Por isso o crente não tem medo de morrer. Quem é crente? Entende? Quem tem o problema da eternidade já resolvido, não tem mais que viver em guerras, por lutas e coisas deste mundo, porque o mais importante já está resolvido, não é? Hebreus capítulo 10, verso 32, vai lá. Eu amo a Bíblia. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições.
Então, quem já passou luta aí depois que virou crente? Levanta a mão aí. Pois é. Lembra que você já passou. Em parte, vocês foram perseguidos, açoitados, achincalhados, apanharam. Vocês eram um espetáculo. E vitupérios. Vocês passaram por tribulação. E em parte, vocês foram participantes da luta do outro. Por quê? Vocês se compadeceram dos que estavam em prisões. E com alegria vocês permitiram a expoliação dos seus bens, sabendo que em vocês mesmos, vocês têm no céu uma possessão melhor e permanente. Então vai ficar brigando. Por isso que Jesus falou, estão brigando por causa do paletó, entrega a camisa também. Entende? Você resolveu o problema da eternidade. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Continua. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar? Continua. Nós, porém, a gente não é daqueles que se desvia. Olha para o colega e diga, você não é da turma que se desvia. Tem um hino na harpa, eu não lembro o número. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e após vai escurecer. A sua mão, como é que é, gente? Meu filho, bota aí. Oh, Jesus, dá para pôr do começo? Precisa ser. Vá para a próxima. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desamine por ser tua cruz maior do que a do teu irmão. A mais pesada levou o teu Jesus, te consola então. Tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Seja um bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições. Não sufoque a mensagem da cruz nas perseguições. Vai o seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim você largar a cruz, Jesus vai te coroar. Com santo gozo, em glória e luz, te consolará. E aí você vai esquecer os seus lidares, vai esquecer as tribulações, vai esquecer os pesares, quando no céu você desfrutar a perfeita paz. Então, olhe para Cristo. Você não é da turma que se desvia. Tem gente que é meio mimimi. Pastor, não deixou eu cantar, nunca mais volto na igreja. O irmão sentou do meu lado e teve a capacidade de não me dar a paz do Senhor. E por que você não deu a paz do Senhor para ele? Pastor, o irmão não me deu um abraço quando o irmão que estava pregando falou que agora é hora de abraçar. Ele não me abraçou, pastor. Não sei. Quem sabe ele sentiu um cheiro que não estava bom. Não seja cheio de mimimi, que se ofende por qualquer coisa. Não. Você pode mais do que isso, casca grossa, né? Você já passou por cada uma. Quem já passou por uma luta bem difícil aí? Quando eu era obreiro novinho, ainda sou novinho, mas eu era mais novinho ainda. 1987, eu fui dirigir a segunda igreja. Meu pastor me mandou para a segunda igreja. Ela ficava longe, lá em Jandira, quase divisa de Itapevi. E eu era muito novinho. Aí o pastor de uma igreja vizinha lá disse: Madureira faliu.
Eles não têm mais homem para mandar dirigir a igreja, estão mandando moleque agora. Eu tive que engolir isso. Então, você já passou cada um, meu irmão. E olha aí você onde é que está. Bate o pé aí assim, diz, olha onde é que eu estou aqui, ó. Já passou cada um, meu irmão. O irmão Paulo Macalão, a turma diz assim, você não sabe pregar não, moço. Você não pode ter oportunidade no culto ao ar livre. Tinha culto ao ar livre, né? Você não pode falar no culto ao ar livre que você não sabe pregar. Ele ficou triste com aquilo. Aí ele escreveu uma musiquinha. Eu acho que é 149, eu acho. No meu barco a pescar, no meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão. Não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror, não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, vê essa aí, ó. O meu barco não é bom. De pescar eu não tenho dom. E ainda me diz que eu não devo continuar. Meu barco não é bom. Não tenho dom. E ainda me diz que eu não devo continuar. O que você faz numa hora dessa? Mas Jesus me quis mandar. E por isso eu vou pescar. Até que ele se apraze em me chamar. Olha bem para o colega e diga, deixa de ser mimimi. Você já ouviu alguém dizer que você não sabe pregar direito? Uma vez uma pessoa disse assim, não sei como aquele povo de São Mateus aguenta aquele pastor pregar. Ele prega tão devagarzinho. Então, eu também não sei não, é só o Espírito Santo que resolve esse negócio. O meu sonho quando eu era mais jovem era cantar no coral. Eu não tinha pretensão nenhuma de ser pregador, de ser pastor, nada disso. Queria era cantar no coral. O maestro do coral me abraçou e disse, irmão Deiro, acho que Deus tem outro ministério para o irmão. Então, irmãos, às vezes a gente se ofende com muita facilidade. Você pode mais do que isso. Levanta a mão e diga, eu sou servo de Deus. Eu não sou daqueles que se retiram para a perdição, não. Sou daqueles que creem para a conservação da alma. Chacoalha o vizinho aí e diga, fica firme, meu irmão. Colossenses capítulo 3, verso 8. Colossenses 3, 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, olhe para Cristo, fica firme. Se alguém falou mal de você, não se rebaixe para falar mal dele também, que senão você vai ficar parecido com ele. Você é melhor do que isso. O Luiz de Carvalho cantava antigamente, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Então quem tem a vida eterna resolvida, não passa o tempo todo tomar aguadinho, vira o beiço, meu Deus do céu, não. Olha para o colega e diga, fica firme, meu irmão. Uma vez tacaram pedra no Paulo, mas tacaram tanta pedra nele, que ele desmaiou e a turma achou que ele tinha morrido. Levaram ele lá para fora da cidade. Aí os crentes, crente é uma coisa, enquanto está tocando pedra, ninguém está perto, porque tem medo de tomar a pedrada também, mas depois que morreu, vai lá fazer o velório.
Aí está todo mundo lá em volta do Paulo, pensando que ele tinha morrido. Aí ele levantou. Atos capítulo 14. Ele se levantou. Sabe para onde é que ele foi? Vocês sabem? Quem sabe? Foi para a mesma cidade que tacou pedra nele. E você fica reclamando porque um irmão passou por você e nem te viu? Às vezes o irmão está tanto problema na cabeça que ele passa e nem percebe mesmo, Se você não chamar a atenção dele, ele não percebe. Você vai se magoar por isso? Paulo recebeu pedrada, a turma achou que tinha matado, ele levantou e entrou para o mesmo lugar que as pedradas chegaram. Ele passa perto de um, irmão, você tem uma pontaria boa, hein? Acertou aqui, ó. Mas estou aqui. Irmão, você joga forte a pedra, mas ó, estou aqui. Bate o pé e diga, onde é que eu estou aqui? E não é pela minha força não, é porque a graça de Deus nos sustenta. Então, quando o problema da eternidade está resolvido, a gente não tem que ficar brigando por picuinhas. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, ainda que vocês sabem de tudo isso, é obrigação do pastor ficar lembrando. Amém, gente? Amém, gente? Então, se o grande problema da vida é saber onde é que a gente vai passar a eternidade, e se este grande problema está resolvido, nós vamos ficar preocupados com o quê? Então, a pergunta daquele doutor da lei é uma pergunta boa. O que eu faço para herdar a vida eterna? E vamos ver então, coisa rapidinha para a gente pensar e ir embora. Às vezes a gente não sabe perguntar direito. Quem já foi orar e não sabe a palavra certa de orar aí? Quem já passou por isso? Pois é. Eu o tempo todo passo por isso. Às vezes eu estou assim angustiado, aí eu dobro o joelho, fico pertinho do chão. Aí eu digo, Senhor, eu não sei nem orar como convém. Então eu preciso que o Teu Espírito Santo interprete o que está aqui dentro, que nem eu mesmo estou dando conta de interpretar isso. Você já parou para orar e não saía a palavra, só tinha um nó na garganta? Quem já passou por isso? Você já foi levantar a mão para orar e na hora de falar, você ao invés de falar, desatou em chorar? Pois é. A gente tem questões que a gente não sabe fazer a pergunta certa. E a gente procura colocar Deus ou a igreja contra a parede. O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele, leia aí o texto, verso 26. O que está escrito na lei? Você não é doutor da lei? Você não é doutor de Bíblia? Você não é um especialista em Bíblia? Um teólogo importante? O que está escrito lá? Como é que você lê? Duas perguntas. O que está escrito é a primeira pergunta. E como é que você lê o que está escrito é a segunda pergunta. O problema é que às vezes a gente já se aproxima da Bíblia querendo que a Bíblia confirme o que a gente pensa. E a gente não se submete à palavra. Então a gente tem algum problema, a gente começa a procurar um versículo para apoiar a nossa ideia. E tem ideias que a Bíblia não apoia. E aí a turma faz um exercício, um malabarismo lá para criar um jeito e não vai virar.
Porque ele está falando com a própria palavra, e quem conhece mais a palavra do que a própria palavra? Ao que parece, aquele homem imaginava que Jesus ia fugir da pergunta, ia inventar lá uma desculpa, um improviso, ia quebrar a lógica da lei de Moisés, né? Então, o texto que a gente leu é uma pegadinha teológica, porque o cidadão veio tentar Jesus. Veja lá o primeiro verso: levantou-se um doutor da lei, tentando-o. Qual era o objetivo dele? Tentar Jesus, pegar Jesus. E em qual assunto? Da vida eterna. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Jesus pergunta: o que está escrito e como é que você lê? Aí veja o que o homem diz. Está no verso 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ok. Vai lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Cadê o entendimento aí? Diga aí, não tem. Então, gente que acha que sabe muito, que é um doutor da lei, às vezes fica querendo acrescentar na palavra coisas que não estão na palavra. Entendem isso? Sim ou não? Sim. E aí a gente fica fabricando doutrina. Tempos atrás, quem usava gravata vermelha estava em pecado e podia ser suspenso da comunhão. Não era assim, pastor Davi? Tempos atrás, se a mulher viesse à igreja de cabelo solto, estava com um problema espiritual grave. A gente vai botando na palavra coisa que não está lá. Se pentear o cabelo para cá, vai para o céu. Se pentear o cabelo para cá, vai para o inferno. A gente vai inventando coisa. E isto é próprio de gente que acha que sabe muito, mas não sabe de nada, inocente. Então, volta lá em Lucas. Jesus declarou para ele: tá bom, é isso que está escrito? É assim que você lê? É. Então, olha o que Jesus falou para ele. Verso 28. Leia bem alto, só a última frase de Jesus. Faze isto. O que o homem está querendo? Vida eterna. Aí Jesus pergunta o que está na lei, ele responde, e aí Jesus: tá bom, faz isso, você vai viver, está tudo certo, está resolvido o problema. Mas veja o verso 29. Porque ele foi pegar Jesus, achando que Jesus ia dar uma bronca nele, achando que Jesus ia apertar ele, dizer: você nem entende nada do que você está lendo aí, rapaz, você está acrescentando coisa na Bíblia. Não, é isso que você está lendo? Então faz isso, está tudo certo. Jesus, irmãos, ele põe as pessoas para pensar. Diga, aliás, culto de doutrina é lugar de quê mesmo? Pensar. Pensar não é pecado, pecado é não pensar. Veja, o grave problema dos fariseus, de todo tipo de gente que se torna arrogante com o conhecimento bíblico. Tem gente que faz um curso de teologia, põe um anel desse tamanho. Agora parou essa febre, não? Tinha uma febre de anel de águia, Bíblia de águia,
Que esse negócio de botar aqui assim, ó. Como é que chamava aquilo lá? Prendedor de gravata de águia. Era febre de águia. Todo mundo querendo ser águia, né? Tinha livro de águia. Só que na Bíblia diz que no altar de Deus tem lugar para pardal. Mas não tem lugar para águia no altar de Deus, não é interessante? Tem gente que quer muito ser águia, né? Mas no altar de Deus tem lugar para pardal, andorinha. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, junto dos teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Não está escrito assim? Procura onde águia. Então, irmãos, o problema de fariseu é que eles acham que sabe muito. E aí, já que sabe muito, para que vai ter que vir num culto? Para ouvir um outro irmão falar, se ele já sabe demais? E aí eles querem se justificar. E é o caso desse moço. Ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse: tá bom, eu li, eu interpretei, o Senhor me mandou fazer. Pergunta: quem é que é meu próximo? Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não estou fazendo porque eu não sei para quem eu devo fazer. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Ok. Pergunta aí para o colega: para quem que a gente tem que fazer bem? Romanos 3, 24. Dá uma aguinha para Romanos capítulo 3, verso 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então Jesus é justo e justificador. Se Jesus é justo e justificador, eu não preciso me justificar. Olha para o colega e diz: entendeu? Se Jesus é justo e justificador, eu não preciso me justificar. Quem me justifica é o Senhor. Amém, pessoal? Amém. O que eu tenho que fazer é me arrepender, confessar e deixar. Justificar não. Eu pequei, mas eu pequei por... Então, esse por aí, esquece. Você não tem que se justificar. Errei porque errei. Entenderam bem, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Okay. Fariseus, como aquele doutor da lei, acostumaram-se a acrescentar coisas ao que foi escrito. E é algo como dizer assim, ó: é preciso entender Deus, porque ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Entendimento? Entender Deus? Quem é que consegue entender Deus? Quem dá conta de entender Deus? Deus salvou você. Nem você mesmo ia querer se salvar. E Deus salvou você. Como é que você vai querer entender Deus? Naquele mundo perdido onde você estava, Deus resolveu te salvar. E você fica querendo julgar porque que Deus salvou o outro. Lá na cruz tinha 2 bandidos. Os 2 bandidos riram da cara de Jesus. Não foi um só não. Aquela história de bom ladrão é tudo mentira. Os 2 zombaram de Jesus. Mas na hora que o negócio ficou esquisito, meio-dia ficou tudo escuro, terremoto para lá, para cá, um falou assim para o outro: rapaz, nós 2 estamos aqui que a gente merece. Não é porque a sociedade fez isso comigo, não é porque... Não. Nós estamos aqui porque a gente errou mesmo. Mas ele não. Aí olhou para Jesus e disse: o senhor pode lembrar de mim quando o senhor entrar no teu reino?
Combinado. Ainda hoje você vai entrar comigo no paraíso. O primeiro que entrou no paraíso depois da morte de Jesus foi logo um bandido, salvo pela graça poderosa de Jesus. E você fica querendo julgar porque Jesus salvou o outro? Abraça o vizinho e diga: Deus salvou você, hein? Olha aí. Pois é, Deus salvou você. Tem gente que acha que inventou a roda evangélica. A igreja tem 2000 anos. Aí ele nasceu há 30 anos, 40 anos atrás, e acha que a igreja não sabe nada, que a partir dele tem uma revelação nova. Nós cabemos no entendimento de Deus, mas Deus não cabe no nosso entendimento. Deus perdoa o mais vil pecador, que a gente olha e fala: mas como é que Deus salvou esse sujeito? E está escrito que lá no dia do juízo, Deus vai botar os bodinhos do lado assim, e os bodinhos vão dizer para ele: mas no teu nome profetizei. Quem profetiza não é crente, não? No teu nome eu expulsei demônio. Quem expulsa demônio não é crente, não? No teu nome eu curei doente. Quem cura doente não é crente, não? Aí Jesus vai: meu nome eu não te conheço. Vai. Olha bem para o colega e diga: quem acha que entende Deus aí? Essas pessoas estavam fazendo em nome de Jesus, mas não era para a glória de Jesus, era para a glória deles mesmos. Quer mexer com a minha fé? Vem cá, que desafia a minha fé para você ver. Então, fariseus costumam colocar um peso sobre os outros que eles mesmos não carregam. Está em Mateus capítulo 23, não sei se é verso 4, vê se é verso 4, Mateus 23. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, coloca sobre os ombros dos outros, mas eles nem com o dedinho querem mover. Todo mundo tem que fazer, mas ele mesmo não faz nada. Irmão, essa semana todo mundo de jejum, e ele na churrascaria comendo igual um elefante. Irmão, todo mundo 5 horas da manhã de joelho dobrado, é a campanha de 30 dias de oração às 5 da manhã, mas ele mesmo está puxando o ronco. Atam fardos pesados nos outros, mas ele mesmo nem com o dedinho quer mexer. Para Jesus, fariseu não faz nada daquilo que eles mandam os outros fazer. E Jesus acusava os fariseus de hipócritas, justamente por causa disso. Lucas 10, 28, Jesus está dizendo para ele: ô fariseu, doutor da lei, professor de teologia, faz isso que você está falando aí, que você vai viver, está tudo certo. Mas ele sabe muito falar para o outro, mas para ele mesmo não. É igual o pastor que fala para a igreja: irmãos, vocês sejam dizimistas para ser abençoados, e ele mesmo não é. É comum no mundo dos fariseus pessoas criticarem igrejas na hora das contribuições, mas eles mesmos não fazem nada para melhorar a vida de ninguém. Então, fariseus gostam muito de dizer está escrito, mas nunca cumpre o que eles dizem que está escrito. Ele queria se justificar, mas justificar de que se Jesus não acusou ele? Leia o texto de novo. Levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, dizendo para ele: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: o que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: amar a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele disse: respondeu bem, faz isso e viverás. Jesus está acusando ele aqui? Sim ou não? Não. Mas mesmo que Jesus não está acusando, ele quer se
fariseu é assim. Você começa a conversar para orientar, para dizer para ele, irmão, o caminho é aqui. Ele já se põe na defensiva e já quer se justificar. Eu fiz isso, mas por que fizeram isso? Eu fiz isso, mas por que fizeram isso primeiro? Então, Jesus não o tinha posto contra a parede. Mas aí veja o que está escrito. Faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse para Jesus: quem é o meu próximo? Então vamos parar nessa palavra aí. Quem é o meu próximo? Ao que parece, o fariseu está preocupado em saber se ele tem a vida eterna ou não, porque se ele conhece a lei, se ele interpreta a lei, e Jesus diz, faz isso que você leu e interpretou, e ele quer se justificar, dizendo, vou fazer isso para quem? Na cabeça dele, estou lascado, porque para ter a vida eterna eu faço aquilo e eu não sei nem para quem, estou com um problema. Olha aí para o colega, já percebeu que isso é assunto para culto de doutrina? Como cumprir aquilo que ele mesmo tinha declarado para Jesus, sobre amar o próximo, como a si mesmo, se ele mesmo não sabe nem para quem vai fazer isso? O homem se deu conta de que não passava no gabarito de Deus, porque se ele cumprisse aquilo de que ele era especialista, doutor, ele teria vida eterna, mas ele nem sabia como é que ia fazer isso. E aí vem a pergunta: quem é o meu próximo? Quem é? E é nesse contexto aí que está a parábola do bom samaritano. Não basta ter títulos maravilhosos, requintados, vestes luxuosas, paramentos de sacerdote, de levita, de títulos, de cargos, staff. É preciso se condoer com a dor do outro, mesmo que aquela pessoa não seja próxima, desconhecido, anônimo, mesmo que não seja parente nem amigo. Se um dia ele pensou ter a vida eterna e por isso tentou a Jesus, na hora que Jesus diz faz isso e você vai viver, ele percebeu que não tinha. Entenderam bem? E agora ele está numa situação muito desconfortável. Na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11, está escrito: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem está lascado. Está claro aí? Ok. Aquele homem não fazia o que falava, ele apenas falava, só palavra. A ação mesmo. A vida eterna, irmãos, então, é revelada na vida de quem a tem, quando esta pessoa ainda está aqui na terra. E é disso que está tratando o texto. Comportamentos revelam se somos salvos ou não somos salvos. Porque nós fomos salvos pela graça. Não é assim que está escrito? Pela graça sois salvos, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Leia lá a palavrinha, ó, pela, bem alto. Então eu sou salvo pela graça. Veja o verso 9. 9, meu filho. Não vem de obras, para que ninguém fique de nariz empinado, ok? Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Leia agora. Volta no verso 8.
pela, vai no verso 10, para, verso 8, pela, verso 10, para. Diga: eu sou salvo pela graça para as boas obras. Entenderam bem? Eu não faço boas obras para ser salvo, eu as faço porque sou salvo. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Agora vamos pensar. Faça isso e você vai viver. E ele querendo justificar-se, para quem? Aí Jesus vai contar a historinha. Jesus está agora mostrando para aquele homem que ele pensa que é o que não é. E Jesus é o juiz de toda a terra. Como é que você sabe o que é amar a Deus acima de todas as coisas e não sabe nem quem é o teu próximo para fazer bem para ele? Como é que você diz que ama a Deus que você não está vendo, se você não dá conta de amar o irmão que você vê todo dia? Por que eu estou falando isso? Porque está escrito na Bíblia exatamente assim. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não dá conta de amar o teu irmão que você está vendo o tempo todo? Olha aí para o colega e diz: você tem que me amar, irmão. Diga isso para ele. Me amar. E amor não se traduz com palavra. Amor se traduz com de novo. De novo. Vai lá no primeiro livro de João, capítulo 4, verso 20. 1 de João, capítulo 4, verso 20. Está lá. Se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é o que mesmo? Então olha para o colega, dá um abraço muito carinhoso, diga: não me aborreça, irmão. Pois quem não ama o seu irmão que está vendo, como é que pode amar a Deus que não vê? Olha aí para o colega e entendeu tudo, né? Olha como você é inteligente. Mas a gente tem aquele mimimi evangélico. Põe no Facebook: decidi, só vou saudar quem me saúda agora. Se alguém fala a paz do Senhor para mim, eu falo. Se não fala, viro as costas. Mimizento. Jesus disse: se você saudar só quem te saúda, o que você está fazendo demais? Os gentios fazem isso o tempo todo. Jesus que falou isso. Se você saudar só quem te saúda, você está fazendo o que demais? Mateus 5, 46 ou 47? 47? Mateus 5, 47. Lê. Veja o 46. Se você amar só quem te ama, e daí? O duro é amar quem não te ama. Por isso Jesus ensinou: ore pelos seus inimigos. Entenderam, gente? Mateus 5, 48, vai lá. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o teu Pai. Então, o teu próximo
Pode ser um desvalido, caído, judiado por bandidos, que ninguém percebe. Mas o teu próximo pode ser também alguém que saiu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade da paz, Jericó é a cidade das palmeiras. Gente que sai da onde está a casa de Deus para ir visitar as coisas. Esse pode ser o teu próximo. Que tal você lembrar de alguém que se afastou da casa de Deus, pegar esse telefone que você fica assistindo porcaria, mandar uma mensagenzinha para ele lá, dizendo que você está orando por ele. Também não vai mentir se você não estiver orando. Se ele precisa de uma visita, de uma ajuda. Teu próximo pode ser uma pessoa que pede comida para você, que busca um pão. E aí vem a pergunta de Jesus, depois que demonstrar o que aqueles religiosos fizeram. Passou um sacerdote, pastor, passou um levita, um servidor da casa. Olharam para o sujeito: a minha agenda está muito cheia, não tenho tempo para essas coisas, tenho coisa mais importante para fazer. E aí passa um samaritano, que não é sacerdote, que não é levita, que não é obreiro, que não tem título, que não vive todo cheio, empetecado, nada disso, e se condoeu, foi lá. A pergunta de Jesus assim: quem te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vai lá no verso 37. Ele disse: o que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia. Veja lá a frase de Jesus no final. Volta no verso 36. Qual que parece para você que foi o próximo do que caiu? Ok? O que usou de misericórdia. Então, faz a mesma coisa. Abraça o colega e diga: guarda essa frase aí no seu coração. Faz a mesma coisa. Pergunta aí: é fácil, pastor? É não. Vamos lá. 11 coisas ele fez. 11? 11. Número 1. Chegou perto. Olha lá que está escrito. Verso 33. Ia de viagem, chegou ao pé dele. Olha para o colega e diz: ele se aproximou. Segunda coisa: vendo-o, olhou para ele, não passou de nariz empinado, achando que é o melhor, estou salvo que se lasque o mundo. Não, ele viu, e o coração dele se encheu de íntima compaixão. Número 3, ele se aproximou sem reserva daqueles que foram desprezados por líderes religiosos. Sabe o que ele fez depois? Fechou as feridas daquele que estava machucado. Olha bem para o colega e diz: você já percebeu que você pode fazer isso? Uma palavra sua pode curar. Um abraço teu pode curar. Um sorriso teu pode curar. Um gesto, um copo d'água. Sabe o que ele fez de novo? Usou óleo para diminuir a dor do outro.
Às vezes a gente vê alguém que está ferido e a gente quer deixar ele com mais dor ainda. Não, ele usou óleo para diminuir a dor. Usou vinho para evitar a infecção. Porque às vezes a gente passa um olhinho para fechar, para cuidar da ferida, para doer menos. Mas às vezes precisa botar um ácido ali, um metiolato. Quem lembra do metiolato aí? Era uma delícia, não era, gente? A mãe aparecia com metiolato, a gente, ó, não é? Mas às vezes precisa do metiolatozinho ali para desinfetar, para não infeccionar. Sabe o que ele fez mais? Colocou sobre a própria montaria. Pôs sobre o seu animal. Às vezes a gente acha que é muita coisa. Levou ele para a estalagem. Cuidou dele na estalagem. Não é só trazer na igreja, não. Senta aí, fica aí. Não. Cuida dele. Trouxe, cuida dele. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar aqui, eu nem congrego aqui. Não tem problema. Cuida no período que você está aí. Segue a sua viagem. Olha o que ele fez. Deixou recurso lá dizendo: olha, se você gastar mais do que isso aqui que a gente está vendo, pois eu pago você. Peça aos irmãos que cuidem dele, porque é uma alma preciosa. Aí o homem diz assim: eu acho que aquele que fez bem é o próximo. Então, faz isso da mesma forma. Olha bem para o colega e diga: você achava que ser crente é moleza, é? Faz isso da mesma maneira. Se aproxime daquele que está em situação precária. Olhe com um coração terno, cheio de compaixão, para aquele que está combalido, desvalido, caído, maltratado, judiado. Se aproxime daquele que foi desprezado por líderes de igreja. Feche as feridas do machucado. Desinfete as feridas para não virar uma infecção. Transporte ele para a casa do Senhor. Cuida dele na casa do Senhor. Peça que os outros ajudem a cuidar. Você pode ser o próximo de todo aquele que precisa de você. Olha para o colega e diga: você é o próximo de todo aquele que precisa de você. Diga aí: você é o próximo de todo aquele que precisa de você. Se você consegue sentir compaixão por ele, então a vida eterna está em você. Se você não consegue sentir compaixão por ele, você precisa resolver o problema da vida eterna. Entenderam bem, gente? João capítulo 17, verso 3, está escrito: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, quem conhece Jesus tem a vida eterna. Ninguém se torna mais religioso quando conhece Jesus. Quem conhece Jesus não fica mais religioso. Quem conhece Jesus aprende a amar como Jesus ama. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se é Sérgio Lopes, escreveu uma música: dá-me um coração igual a ti, meu mestre. Dá-me um coração igual a ti. Coração disposto a obedecer, sentir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Acho que é da Lagoinha, aquela menina da Lagoinha que escreveu isso. Então, irmãos, que nós tenhamos o coração de Jesus. Quando a gente prega,
se você não tiver compaixão no teu coração pela alma perdida que está indo para o inferno, se não for convencida pelo poder do Espírito Santo, ao ouvir a palavra que você prega, se você não tem compaixão, você não tem direito de pregar. Se você não tem compaixão de quem ouve, você não tem autoridade para pregar. Mateus 22:36 diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então tudo que existe aqui depende desses dois aí: amar a Deus e amar o próximo. Olha para o vizinho e diga: entendeu tudo, né, irmão? Que Deus nos ajude. É a palavra de Deus em nome de Jesus. O problema é que a gente tem a mania de achar que quando a gente está com problema é que a gente precisa de um próximo para ajudar a gente. Mas o que Jesus está mostrando é exatamente o contrário. Amém, pessoal? E também amar o próximo, e o próximo foi o que fez bem, é uma liçãozinha para a gente aprender a ter gratidão por aquele que um dia estendeu a mão. Gratidão por aquele que um dia estendeu a mão. Agradecer a Deus pela palavra.